Vamos conhecer quais são os conflitos por trás das disfunções da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Quais são as emoções, quais são os conflitos que levam a essa disfunção. O primeiro conflito, eu já digo para vocês que são dois conflitos diferentes, não os únicos, mas os mais comuns. O primeiro conflito é o que afeta a glândula da tireoide, como um todo. E quais são esses conflitos? É o conflito de não ser suficiente, rápido o suficiente para pegar algo, conquistar algo, ter algo, ou não ser rápido o suficiente para eliminar algo, se livrar de algo. Como assim? Por que essa diferença? Quando a gente trata de endoderma, que é o tecido embrionário responsável pela glândula da tireoide, tudo que está do lado direito é pegar algo, conquistar algo, ter algo. Tudo que está do lado esquerdo é liberar. Por isso que quando você chega ao exame, se a gente vê o nódulo está do lado direito, está do lado esquerdo, a gente consegue relacionar melhor o conflito. Vamos dar exemplo. Você é um atleta que tem uma marca de que ele precisa fazer tantos metros em tanto tempo. E ele tá dando o melhor dele, ele não consegue fazer aquilo. Ele começa a atingir aquele tempo. Ele começa a fazer conflito de que ele não é rápido o suficiente para atingir aquela meta. Ou você estudou um monte para um concurso, mas você não passou na prova. Então você fala, não sou o suficiente, não fui rápido o suficiente, não fui eficiente o suficiente para conseguir passar naquela prova. Se você trabalha com vendas e você não conseguiu fechar uma venda, não conseguiu bater a tua meta. Insuficiência, não consegui bater aquela meta, não consegui fazer aquilo. Ou se você precisa se livrar de algo, você não foi rápido o suficiente para se livrar de algo. Se você acredita que uma determinada situação, se você tivesse chego antes, você poderia ter eliminado uma situação. Ou se você tivesse tomado atitudes diferentes, você teria evitado algo que aconteceu. Entende mais ou menos essa relação de conflito? Isso causa disfunções na nossa tireoide. E por quê? Em fase ativa, ou seja, quando nós estamos vivendo esse conflito, qual é a resposta biológica? O que o teu corpo vai fazer para te ajudar nesse processo? Ele vai mandar a seguinte informação para a tua glândula. A glândula começa a uma proliferação celular. Por quê? Porque falando de uma forma bem simples, os hormônios da tireoide são os hormônios de ação. Então, se eu não estou me sentindo rápida o suficiente para pegar algo, para eliminar algo, o meu cérebro, o meu corpo, para resolver aquele conflito biologicamente, vai falar, aumenta a proliferação de célula na glândula da tireoide. Por quê? Quanto mais célula eu tenho, mais hormônio eu secreto, mais rápido eu vou ser, mais eficiente e suficiente eu vou ser para resolver aquele conflito, porque o teu corpo só quer que você resolva aquela situação e saia dela. Então, há um aumento da proliferação celular. Se você faz um exame nessa situação, você pode ser diagnosticado com um tumor de tireoide. E qual é o teu quadro neste momento? Hipertireoidismo, ou seja, você tem um excesso da produção das tiroxinas em geral. Só que normalmente, quando a gente vai procurar um endocrinologista, nós já estamos em fase de cura. Por quê? Porque os sintomas que mais incomodam são os sintomas do hipotireoidismo, ou seja, a baixa produção do hormônio da tireoide. Vamos entender que você já saiu daquele teu conflito, que você passou daquele teu conflito, você já resolveu a tua situação. Não tem por que o teu corpo manter aquelas células que só foram sintetizadas em excesso para te fazer produzir mais hormônio para você ser mais rápido. Você já resolveu a tua situação, você não precisa mais ser rápido. Então a gente começa um processo de ulceração, de degradação daquelas células que estavam em excesso e uma baixa da produção da tiroxina. E aí você vai ter um hipotireoidismo. Por quê? Porque você não vai estar produzindo tanto quanto você produzia antes, até conseguir regular o teu sistema e você voltar ao teu normal. Só que aí você começa a apresentar fadiga, começa a apresentar alteração de sono, você começa a apresentar as quedas de cabelo, a respiração curta. Então você vai procurar o médico, você fala, tem alguma coisa acontecendo comigo, tem alguma coisa errada. Então você já está na tua fase de cura. Só que, uma coisa que acontece muitas vezes, durante a fase de cura, que é quando a gente é diagnosticado com o hipotireoidismo, a gente fica com um conflito pendente. A gente tem trilhos. Então, a gente entra na fase de cura, passa por uma situação, volta para um conflito ativo. Resolve, entra numa fase de cura, e nisso a gente continua com a tua glândula num processo de degradação celular. E se você permanecer por muitos anos nesse processo de degradação celular da tua glândula, quanto menos célula você tem, menor é a quantidade de hormônio que você vai produzir. Então, pode ser que você entre num processo de hipotireoidismo e fique dependente do uso de remédio, do hormônio exógeno para o resto da tua vida. Por isso que é tão importante identificar e trazer para a consciência os conflitos o quanto antes possível, para você realmente entrar na tua fase de cura e encerrar aquilo e voltar o máximo que você pode ao normal. Porque é isso que o teu corpo quer que você volte ao normal.
O segundo conflito que pode acontecer é o conflito dos ductos da tireoide, que é quando você sente que você está com as mãos atadas. Quando você vive um conflito de impotência, você está vendo uma situação e você fala, não tem nada que eu possa fazer, não posso fazer nada por isso, estou de mãos atadas, não consigo controlar isso. O que acontece? O conflito de ductos da tireoide é um conflito com outro tecido, é o ectoderma. Na fase ativa, ou seja, quando eu estou vivendo, quando eu estou tendo essa sensação de impotência, de não consigo, ocorre uma ulceração, uma degradação da parede dos ductos. Para quê? Quando eu degrado a parede dos ductos, eu aumento a luz daquele meu ducto, ou seja, mais hormônio cai na minha corrente sanguínea. Então, a minha tireoide está produzindo hormônio na quantidade normal. Mas é como assim, se eu tivesse um cano e eu trocasse um cano pequeno e colocasse um cano maior, a vazão de hormônio para o meu sangue é maior. Para quê? Tireoide não é o hormônio da ação, eu jogo mais hormônio para a tua corrente sanguínea, para você resolver essa situação, para você sair dessa situação de impotência, para você ter ação e tomar uma atitude e resolver isso aí. É um outro conflito. Saiu dessa situação, começa a fase de cura e aí tem a reposição daquelas células que foram perdidas e aí a gente pode ter o diagnóstico de outras doenças relacionadas à tireoide, como o bócio, por exemplo, caso a gente fique em conflito recorrente, ou seja, caso eu fico revivendo aquele conflito, eu entro em fase de cura, volto para fase ativa, fase de cura, fase ativa, eu não consigo eliminar os trilhos e entrar num processo onde eu não vivo mais aquele conflito. Esses são os principais conflitos por trás das disfunções da tireoide. É claro que existem outros, é claro que a gente precisa, principalmente no ectoderma, analisar a lateralidade, analisar se é homem ou mulher, ou seja, predominantemente hormônios masculinos ou femininos, o status hormonal, tudo isso é muito mais complexo do que eu tô falando aqui pra vocês. Mas o que eu quero, a minha intenção e a intenção aqui das Margaridas Holísticas é trazer um pouquinho de consciência pra vocês, para que vocês reflitam, porque quando a gente traz pra consciência, a gente começa a entender o que pode estar acontecendo com o nosso corpo, quais são os conflitos por trás daquela doença, porque a doença, a disfunção é só o teu corpo te chamando a atenção para algo que está acontecendo e é uma reação dele para tentar te ajudar a resolver aquele conflito. Quando eu trago para a consciência, quando eu entendo, eu consigo tomar as ações necessárias para reverter aquele quadro e ver o que eu posso fazer a partir dali. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. Fiquem bem, um beijo.